Num reino onde os sussurros eram mais perigosos que as espadas, um rei que não podia caminhar escondia-se do mundo, marcado por uma dor e uma humilhação impossíveis de nomear. Até que uma jovem escrava entrou no seu banho, despiu-o entre vapor e ervas, e derrubou os seus muros de orgulho. O que nasceu ali não foi apenas paixão proibida, mas um laço que mudaria o destino do reino. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me ouve? Ano 1725. O amanhecer na região de Valdória erguia-se com um frio que penetrava até aos ossos, envolvendo as torres do castelo numa névoa espessa que parecia engolir as cores do mundo. Lá fora, o vento arrastava um cheiro de terra molhada e lenha recém-acesa, misturado com o aroma acre dos estábulos. Dentro das muralhas, o silêncio era tão denso que até o estalar de uma tocha parecia um sacrilégio. O rei Alaric de Orvand, uma figura que outrora fora sinônimo de força e domínio, jazia agora recluso na câmara mais remota da ala norte. Havia meses que não se mostrava ao seu povo, e os corredores do castelo estavam repletos de murmúrios sobre a ferida que o deixara sem poder caminhar. Um golpe traiçoeiro numa emboscada, diziam alguns. Outros sussurravam que não era apenas o corpo que estava quebrado, mas algo muito mais profundo. Naquela manhã, a luz entrava através dos vitrais, pintando no chão de pedra sombras que pareciam redes, aprisionando o monarca na sua própria cama. As suas mãos, outrora firmes e decididas, repousavam agora sobre os lençóis, tensas, como se mesmo em descanso se agarrassem a um reino que sentia escapar-se por entre os dedos. A sua respiração era lenta, não por calma, mas pelo peso invisível dos dias. A porta da câmara abriu-se sem estrondo, e uma figura entrou carregando uma tigela fumegante. Lissandra, uma escrava recém-chegada das províncias do sul, movia-se com uma segurança silenciosa, evitando qualquer ruído desnecessário. A sua pele morena contrastava com as paredes frias do lugar, e os seus olhos, escuros e profundos, traziam consigo algo que o rei não via há muito tempo. Um olhar que não pedia permissão nem mostrava medo, mas sim uma determinação serena. Majestade, disse ela, com um tom que não era submisso mas firme, enquanto colocava a tigela sobre uma mesa baixa. A água está pronta. Alaric observou-a sem virar totalmente o rosto, os lábios contraindo-se num esgar que misturava orgulho ferido e desconfiança. Não confiava em mãos novas, e muito menos queria que a sua fragilidade fosse presenciada por estranhos. Mas Lissandra não esperou a sua aprovação. Simplesmente preparou as ervas, mergulhando as mãos na água, e deixando que o aroma a alecrim, lavanda e folhas de pinheiro começasse a preencher o quarto. O som da água sendo agitada encheu o silêncio, e Alaric sentiu, contra a sua vontade, que o calor que emanava da tigela começava a infiltrar-se na frieza que o envolvia há meses. Lissandra aproximou-se do seu leito, e por um instante, os seus olhares cruzaram-se. Não havia compaixão nos olhos dela, apenas a certeza de que o que estava prestes a fazer não era uma opção, mas uma necessidade. Ela estendeu a mão, e embora o rei hesitasse, acabou por permitir que os dedos dela roçassem a sua pele. Esse simples contacto, quente e firme, fez com que um arrepio percorresse a sua coluna imóvel. Lissandra não disse mais nada. Não era preciso. A linguagem que escolhera para comunicar não eram palavras, mas sim a das mãos que começavam a reclamar cada músculo esquecido, cada recanto do corpo que a ferida condenara ao silêncio. No ar, entre o vapor e o perfume das ervas, pairava uma verdade que nenhum dos dois estava disposto a pronunciar ainda. Aquele encontro não era o início de uma cura, mas o começo de algo que poderia mudar para sempre o destino do reino. A água da tigela libertava um vapor denso que se erguia como um véu, desfocando os contornos do aposento e dando ao momento um ar irreal, como se o tempo tivesse parado. Lissandra não pediu ajuda para mover o rei. Deslizou as mãos por baixo dos seus braços, com a força controlada de quem já carregou pesos muito maiores do que o seu próprio corpo, e fê-lo sentar-se com cuidado. Alaric sentiu o calor da pele dela através do tecido da sua túnica, e essa proximidade despertou-lhe um desconforto estranho,
mais pelo que agitava dentro de si do que pelo contacto em si. O caminho até ao banho não foi rápido nem silencioso. Cada passo que ele tinha de deixar que ela guiasse era um lembrete da sua impotência. A pedra fria do chão ressoava sob os pés arrastados, e o murmúrio da água na sala ao lado tornava-se mais nítido, como uma promessa que ele não queria aceitar. Lissandra não lhe dirigia frases tranquilizadoras, nem palavras vazias. O seu silêncio era tão seguro que, de algum modo, o obrigava a confiar. A sala de banho estava iluminada apenas por candelabros baixos e um braseiro aceso que mantinha o ambiente quente. O grande tanque de mármore, cheio até a borda, exalava um aroma envolvente de ervas e óleos que parecia mais próprio de um santuário do que de um quarto de banho. Lissandra ajudou-o a sentar-se na borda e, durante alguns segundos, não fez mais nada além de permanecer diante dele, avaliando cada gesto, cada tensão nos músculos. Terá de confiar em mim, disse por fim, sem desviar os olhos dos dele. Não era um pedido. Era uma ordem pronunciada com a calma de quem sabe que não será negada. Alaric quis responder, mas a voz prendeu-se-lhe na garganta quando sentiu as mãos dela começarem a desfazer os nós da sua túnica. Não o fazia com pressa, mas também não hesitava. Cada movimento era calculado, como se o próprio controlo fosse parte do tratamento. O tecido, encharcado pelo vapor, deslizava pesado sobre a sua pele, revelando aos poucos um corpo marcado por cicatrizes e por uma magreza que denunciava meses de reclusão. O ar quente envolveu-lhe o torso nu, e por um instante o rei sentiu-se completamente exposto, não como monarca, mas como homem. Lissandra não desviou o olhar, e nessa mirada sem julgamento havia algo mais perigoso do que compaixão. Reconhecimento. Reconhecimento da dor, do cansaço e talvez de algo mais profundo que ele próprio não queria admitir. Ela apoiou uma mão nas suas costas, firme, e guiou-o até o submergir na água. O calor envolveu-o como um abraço esquecido, e um suspiro involuntário escapou-lhe dos lábios. O eco do som ressoou nas paredes de pedra, e por um instante, não soube se era alívio ou rendição. Lissandra começou a passar um pano quente pelos seus ombros, descendo lentamente pelos braços, trabalhando cada músculo como se o despertasse de um longo sono. O que está quebrado nem sempre se vê, murmurou ela, com um tom que não era consolo, mas verdade. E enquanto as mãos dela seguiam o percurso, ele percebeu que aquele banho não era um ato de serviço, era uma invasão calculada à sua fortaleza mais privada, e, de algum modo, já não queria que terminasse. O calor da água não envolvia apenas a sua pele. Parecia infiltrar-se para além da carne, penetrando nesse território invisível, onde a dor e a raiva se acumulavam há meses. Alaric permanecia com as costas apoiadas no mármore, os ombros submersos até a metade, enquanto o vapor embaciava as paredes e formava pequenas gotas que deslizavam como lágrimas mudas. Lissandra, ajoelhada junto ao tanque, movia-se com a precisão de quem conhece cada recanto de um corpo, mas sem a familiaridade de um amante. O seu era um reconhecimento lento, meticuloso, quase clínico. E, no entanto, havia algo nas suas mãos que ultrapassava a fronteira do puramente físico. Ela não falava a menos que fosse necessário. Apenas o som do pano a ser espremido e o leve roçar sobre a pele interrompiam o silêncio. Mas Alaric sentia que, nesse mutismo, cada toque carregava uma mensagem, como se a pressão dos seus dedos ou o ritmo dos seus movimentos fossem uma forma de diálogo. Havia momentos em que as suas mãos paravam sobre uma cicatriz e permaneciam ali, como se medissem o seu peso, e outros em que subiam devagar pela tensão de um músculo até o fazer ceder sob o calor. Num instante, enquanto ela inclinava o corpo para alcançar o seu lado, uma mecha do seu cabelo escuro deslizou e roçou o peito do rei. Não foi um contacto calculado, mas ele sentiu-o como um relâmpago. O coração, que aprendera a bater com desânimo nesses meses, acelerou de repente, e a respiração, que mantinha sob controlo, tornou-se mais profunda, mais audível. Lissandra não se afastou com um gesto brusco, simplesmente o recolheu com calma, como se nada tivesse acontecido, e continuou. Mas, aos olhos de Alaric,
Esse gesto tranquilo era mais perturbador do que qualquer provocação aberta. Nunca o banharam assim, pois não? Disse finalmente. A sua voz grave mas suave, com um tom que não podia ser confundido com troça. Alaric demorou a responder. Sentia que qualquer palavra dita naquele momento seria uma arma entregue a ela. Finalmente murmurou. Nunca precisei que ninguém o fizesse. Não, replicou Lissandra, espremendo o pano e deixando-o cair sobre o seu ombro esquerdo, permitindo que a água quente deslizasse pelo seu peito e abdômen. Mas isso não significa que não tenha precisado. As palavras pairaram entre o vapor, carregadas de algo que ele não podia ou não queria definir. Não havia desafio nelas, mas sim uma certeza que o incomodava pela sua precisão. E então, com uma naturalidade que o desarmou, ela aproximou-se mais, apoiando uma mão aberta sobre o seu peito para erguê-lo um pouco, enquanto com a outra massageava a parte inferior das suas costas. Alaric sentiu o formigueiro da pele despertando sob os dedos dela, um calor diferente do da água. A sala inteira parecia encolher-se, o mundo reduzido ao círculo de luz quente projetado pelas velas, ao vapor que os envolvia como um manto, e aquela mulher que, sem elevar a voz, sem reivindicar autoridade, tomara o controle absoluto daquele momento. Em algum recanto da sua mente, o rei compreendia que aquilo não era um simples banho, era uma fenda que se abria na muralha que construíra à sua volta, e embora não o admitisse, temia e desejava o que pudesse passar por ela. O calor da água já tinha apagado a sensação de frio que durante meses fora a sua única companhia. Mas era o calor das mãos de Lissandra que estava a derreter algo muito mais profundo. Alaric não se lembrava da última vez que alguém o tocara sem intenção política, sem medo ou ambição no olhar. Ela não o tocava como a um rei, mas como a um homem quebrado. As mãos dela, firmes mas cuidadosas, detiveram-se na sua lombar. Não era uma simples massagem. Lissandra parecia ler na rigidez dos seus músculos uma história que ele nunca contara. Os seus dedos deslizaram lentamente, parando exatamente sobre a cicatriz mais recente, um sulco irregular que atravessava a pele como uma assinatura gravada a fogo. O toque não foi doloroso, mas despertou um eco distante, a memória de uma batalha que preferia esquecer. Foi aqui que o atingiram, não é? Murmurou ela, mais como uma afirmação do que como uma pergunta. O rei não respondeu. A imagem invadiu-lhe a mente de repente. O cheiro a ferro do sangue, o estrondo dos gritos, a pressão insuportável nas pernas, antes de estas cederem sob o seu peso. A água quente já não era suficiente para apagar aquele frio. Não há vergonha em cair, continuou Lissandra, com um tom que não procurava consolar, mas sim desenterrar algo. A vergonha está em não se levantar. Ele virou o rosto apenas o suficiente para encontrar o olhar dela. Ali não havia compaixão, mas uma calma feroz, uma determinação que o irritava e o atraía em igual medida. Fala como se soubesse o que é cair, disse ele. E a sua voz, embora baixa, trazia um fio cortante que procurava desafiá-la. Um leve gesto, quase imperceptível, curvou-lhe os lábios. Eu sei. E sei o que é ninguém te levantar. Inclinou-se mais, de forma que o seu hálito morno roçou o lado do pescoço dele enquanto molhava o pano e o deslizava pela clavícula. O toque, embora lento, não era inocente. Cada traço parecia desenhar um mapa invisível sobre a sua pele. A água escorria do pano até ao seu peito, descendo em linhas irregulares que Lissandra seguia com a ponta dos dedos, como se traçasse um caminho que só ela conhecia. O silêncio era denso, mas não incômodo. O crepitar do braseiro, o murmúrio da água e o toque suave das suas mãos formavam uma espécie de rito. Alaric deu-se conta de que já não pensava na humilhação de ser assistido, mas na estranha intimidade que estava a nascer entre ambos, tão frágil e perigosa que temia quebrar, lá se respirasse demasiado fundo. Lissandra, por sua vez, não parecia ter pressa. Cada movimento seu estava carregado de uma paciência que não era servil, mas estratégica, como se soubesse que naquele banho não estava apenas a limpar um corpo, mas a despir um rei das suas armaduras invisíveis. E ele, embora não quisesse admitir, sentia que cada camada que caía,
o deixava mais perto de um lugar onde nunca permitira que ninguém entrasse. A água, morna e perfumada, tornara-se quase hipnótica, mas a verdadeira embriaguez estava na sensação de que algo irreversível estava a acontecer, algo que não poderia ser desfeito quando as velas se consumissem. E nesse momento, sem se dar conta, Alaric deixou de resistir. A rendição não chegou como um ato consciente, mas como um deslize, uma fenda que se abriu sem aviso e que, de repente, deixou entrar uma torrente impossível de conter. Alaric, que passara meses agarrado ao seu orgulho como se fosse o último muro que o separava da derrota completa, sentiu esse muro rachar a cada movimento das mãos de Lissandra. Não era apenas o calor da água, nem a forma como ela sabia encontrar os pontos exatos onde a dor cedia. Era a certeza de que ela não estava ali para o humilhar, nem para o compadecer, mas para o ver, vê-lo verdadeiramente, para além das pernas imóveis, para além da coroa caída. A sua respiração tornou-se mais lenta, mas mais profunda. O vapor misturava-se com o seu hálito, desfocando-lhe os traços, enquanto o brilho das velas brincava nos seus pómulos e afundava os olhos em sombras. Lissandra mantinha-se inclinada para ele, o rosto tão próximo que cada palavra que pronunciasse teria de atravessar o breve espaço que os separava, um espaço carregado de eletricidade contida. Ela deixou o pano de lado e mergulhou ambas as mãos na água para massajar-lhe as pernas. Fez isso com uma delicadeza que contrastava com a firmeza dos seus dedos. Os polegares percorriam cada tendão, cada músculo atrofiado, como se quisesse lembrar-lhe que ainda estavam ali, que sob a pele ainda havia vida que podia despertar. O silêncio entre ambos não era casual. Estava cheio de coisas que nenhum se atrevia a dizer. Alaric, incapaz de sustentar a tensão, murmurou, quase como se falasse para si: "Não sei por que o faz." Lissandra não parou. "Porque alguém tem de o fazer." "Não." A sua voz tremeu. E por um instante odiou que ela pudesse notar. "Não é só isso. Há algo em ti que não entendo." Ela ergueu o olhar, cravando os olhos escuros nos dele. "Talvez porque não vim para te servir, mas para te salvar." Essas palavras, pronunciadas com tanta serenidade, atingiram-no mais do que qualquer repreensão. Não eram um juramento nem uma promessa. Eram uma sentença. E naquele instante, Alaric soube que, de algum modo, a sua vida passara a depender daquela mulher. A temperatura da água parecia aumentar. Ou talvez fosse a sua. O ar tornou-se espesso, e a pulsação no seu peito soava como um tambor numa sala fechada. Lissandra voltou a baixar o olhar, mas não para fugir, e sim para continuar o seu trabalho com a mesma dedicação com que um soldado limpa a sua arma antes da batalha. Cada carícia, cada pressão, parecia desenhada para lhe devolver algo que perdera: controlo, dignidade, força. Lá fora, a noite cobria a cidade, e o vento trazia o eco distante dos sinos da catedral. Lá dentro, no entanto, tudo se reduzia a duas presenças, a duas respirações, a um contacto que, mais do que limpar, despia. E nesse círculo íntimo, Alaric sentiu o vértigo de um homem que se debruça sobre um precipício e descobre que não teme cair, mas não saltar. A última gota que escorreu pela sua perna morna e perfumada fê-lo fechar os olhos. Já não era apenas um rei incapaz de andar. Era um homem a quem, pouco a pouco, estavam a devolver a vida. O silêncio manteve-se por mais alguns instantes. Um silêncio tão denso que parecia absorver até o som da água a deslizar pela pedra. Alaric abriu os olhos lentamente, como se temesse que, ao fazê-lo, a cena se dissipasse. A penumbra do banho misturava-se com o brilho alaranjado das velas, desenhando um mundo reduzido a sombras e reflexos, onde só existiam duas figuras: ele, preso à sua própria imobilidade, e Lissandra, que se movia com a cadência de quem conhece o peso de cada gesto. As mãos dela continuavam o seu trabalho, agora subindo pelas suas coxas, pressionando em círculos, procurando lugares que estavam esquecidos há meses. O calor que deixavam no seu rasto não era apenas físico. Parecia infiltrar-se sob a pele, atravessando camadas de resistência que ele acreditava serem impenetráveis.
Eu nem sempre fui assim, disse Alaric, rompendo enfim o muro de silêncio. A sua voz era grave, mas não havia nela a autoridade de um monarca. Soava mais como um eco arrastado pelo cansaço. Lissandra não interrompeu a massagem. Como se soubesse que esse tipo de confissões não podia ser interrompido com olhares diretos. Não precisa contar, respondeu. Embora, no fundo, quisesse que ele o fizesse. Sim, continuou ele. Com um meio sorriso amargo tenho de contar. Porque se não o fizer agora, temo que a lembrança acabe por apodrecer-me por dentro. Respirou fundo. O ar quente encheu-lhe os pulmões e arrancou-lhe um suspiro que não conseguiu disfarçar. Foi na passagem de Darrell. As palavras começaram a ganhar forma como se fossem pedras que carregara no peito tempo demais. Íamos em formação cerrada. O inverno mordia a pele como lâminas, e o vento não deixava ouvir nem as nossas próprias ordens. Achávamos que tínhamos a vantagem, e então o primeiro projétil atingiu-me. Não nas pernas, não ainda. Foi um golpe seco na lateral. Mas o segundo arrancou o chão debaixo dos meus pés. A sua voz quebrou-se levemente ao pronunciar essas últimas palavras. Lissandra, sem interromper, diminuiu a pressão das mãos, adaptando-se ao ritmo do relato. Caí sobre a neve, e a única coisa que me lembro depois é da sensação do frio a entrar-me pelos ossos, misturado com o calor do meu próprio sangue. Tentei levantar-me, 1, 2, 10 vezes, e não responderam. As pernas não responderam. Alaric apertou os punhos, como se ainda pudesse sentir o peso daquele instante. Os meus homens gritavam. Alguns tentavam arrastar-me. E eu gritei-lhes que me deixassem, que salvassem o que restava. Lissandra deixou que a água morna cobrisse as suas mãos antes de voltar a pousar, alá sobre ele. Agora com um toque mais lento, quase reverente. Não foi cobardia, disse ela com suavidade. 2. Foi um ato de comando. Ele soltou uma breve risada sem alegria. Talvez, ou talvez tenha sido a primeira vez que aceitei que já não podia continuar a lutar. E isso ainda me pesa mais do que a ferida. Lissandra ergueu-se ligeiramente, o suficiente para ficar diante dele, sem invadir o seu espaço. Os seus olhos brilhavam com algo que não era pena nem compaixão. Era uma intensidade serena, o tipo de olhar que não precisa de palavras para dizer que está disposta a ficar. As pernas podem não responder, sussurrou, mas o homem continua aqui. E esse homem ainda pode reinar? Alaric sentiu um nó na garganta, um que não vinha da humilhação nem da dor, mas da súbita certeza de que estava diante de alguém que não temia vê-lo no seu pior estado. Alguém que, mesmo assim, o reconhecia como algo mais do que um corpo quebrado. O vapor envolvia a cena como um véu, e cada respiração de Lissandra parecia aproximá-lo mais de um ponto sem retorno, onde a fronteira entre a confissão e o desejo se tornava demasiado tênue para ser ignorada. E nesse instante, Alaric soube que o que estava a nascer ali não era simples gratidão, mas algo muito mais perigoso. A água arrefecera ligeiramente, mas o ar permanecia impregnado de vapor, como se as paredes quisessem reter cada palavra, cada gesto, para não deixá-los escapar para o mundo exterior. Lissandra retirou o pano que usava e deixou-o cair na borda da banheira de pedra. As suas mãos já não trabalhavam com o distanciamento profissional de quem cumpre uma tarefa. Agora moviam-se como se desenhassem sobre a pele dele um mapa que só ela sabia ler. Cada traço, cada pressão, não parecia apenas buscar aliviar a dor, mas também lembrá-lo de que estava vivo. Alaric observava tudo em silêncio. Os seus olhos, antes carregados de desconfiança, agora seguiam o movimento dela com uma mistura de rendição e cautela. O contacto prolongado fizera com que a sua respiração se acompanhasse à de Lissandra, como se, sem intenção, tivessem encontrado um mesmo ritmo. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, afastando um fio de cabelo úmido do rosto. O brilho do suor e do vapor na sua pele fazia-a aparecer envolta numa luz dourada, difusa. Ele não pôde deixar de notar a firmeza do maxilar, a concentração que mantinha mesmo quando os seus dedos paravam para sentir a resposta dos músculos sob a pele. Quando cheguei a este palácio, disse Lissandra,
Sem levantar o olhar, pensei que seria como qualquer outro trabalho: servir, obedecer, calar, até poder desaparecer sem que ninguém se lembrasse de mim. E agora? Alaric inclinou-se um pouco para a frente, com a água a chapinhar suavemente. Quer continuar a desaparecer? Ela ergueu os olhos, e nesse olhar não havia hesitação. Não. Não depois de o ver assim. Não depois disto. As mãos de Lissandra pousaram nos joelhos dele, e nesse contacto, que não tinha nada de acidental, havia algo que ia para além de um cuidado médico. Não o tocava como a um rei a quem devia respeito, nem como a um paciente a quem devia cuidar. Tocava-o como a um homem que podia perder-se, e a quem ela não estava disposta a deixar ir. Ele engoliu em seco, sentindo um calor diferente subir-lhe pelo peito. Um que nada tinha a ver com a água. Precisa entender uma coisa? A sua voz baixou de tom. Aqui, tudo se compra e se vende. O afeto, a lealdade, até a compaixão. Não sei se o que está a fazer é um dever ou algo mais. Lissandra sustentou o seu olhar sem se afastar. Tu és o único que pode decidir o que significa. O silêncio voltou, mas já não era o mesmo. Antes tinha sido uma barreira. Agora era uma ponte que os unia, feita de tudo o que não se atreviam a dizer. O toque das suas mãos subindo lentamente pelas coxas até a anca fez com que ele fechasse os olhos, não por pudor, mas porque a sensação o empurrava para um lugar de onde talvez não pudesse regressar. Alaric inspirou profundamente, o ar carregado de umidade enchendo-lhe os pulmões. Por um instante, imaginou-se a deixar-se levar, a abandonar a pesada armadura invisível que carregara todos aqueles meses. Imaginou o que seria confiar em alguém até esse ponto, permitir-se ser vulnerável não como um rei caído, mas como um homem que ainda podia sentir. E quando voltou a abrir os olhos, encontrou-a mais perto, suficientemente perto para que a distância entre ambos fosse um suspiro. Nesse momento soube que, se ela desse mais um passo, ou se ele o fizesse, tudo mudaria para sempre. O ar do banho estava tão carregado que cada respiração parecia um esforço, não pelo calor, mas pela densidade do que não se dizia. A água batia suavemente contra as paredes de pedra a cada movimento, como se marcasse um compasso lento e deliberado que nenhum dos dois ousava romper. Lissandra mantinha as mãos na sua cintura, os polegares apoiados na linha do osso, com uma firmeza que não procurava submetê-lo, mas ancorá-lo àquele momento. Os seus dedos, úmidos e mornos, traçavam linhas invisíveis que pareciam despertar em Alaric sensações que ele julgava mortas há demasiado tempo. O eco da sua respiração profunda misturava-se com a dele, e pouco a pouco, a fronteira entre os seus corpos começou a ser uma ilusão. Não pensei que fosse assim, murmurou ele, sem saber se falava para ela ou para si mesmo. Assim como? Perguntou Lissandra, a voz baixa, como se não quisesse que o vapor levasse as palavras antes que ele as pudesse assimilar. Tão fácil, respondeu, com um toque de surpresa amarga. Deixar que alguém entre. Ela não sorriu, mas no seu olhar havia um brilho de algo que não se podia nomear. Às vezes não se trata de deixar, disse, acariciando lentamente o lado do seu abdômen, sentindo os músculos reagirem, mas de alguém não te pedir permissão para ficar. A confissão ficou suspensa entre ambos, flutuando no calor do ar, enquanto Alaric a observava como se tentasse memorizar cada traço do seu rosto, cada sombra que o fogo projetava sobre a sua pele. O seu pulso acelerou, não pela proximidade, mas pela certeza de que o que estava a acontecer não podia explicar-se apenas com gratidão ou compaixão. O contacto das mãos dela desceu, lento e seguro, até as suas coxas novamente, exercendo uma pressão que misturava força e cuidado. Os seus dedos moviam-se como se quisessem reconstruir o que a guerra destruíra, e embora a lógica lhe dissesse que não havia cura para a sua paralisia, o seu corpo parecia responder de forma diferente, com um calor interno que não tinha a ver com mobilidade, mas com a vida que crescia de dentro para fora. Lissandra pronunciou o nome como se o saboreasse, e ela parou, erguendo o olhar.
Não havia urgência nesse gesto, mas uma calma perigosa. A calma de quem sabe que tem o controle do instante. Diz-me, sussurrou ela, inclinando-se apenas. Se cruzarmos esta linha, a voz dele era baixa, quase rouca. Não haverá volta. Ela aproximou o rosto o suficiente para que os lábios ficassem a um suspiro dos dele. Talvez nunca tenha havido linha, Alaric. Apenas medo. Essa troca ficou suspensa, como se o tempo tivesse parado para ver se algum dos dois ousava romper o último véu que restava entre eles. A água agitou-se levemente quando ele, com um esforço que lhe pareceu monumental, levou a mão ao pulso dela, não para afastá-la, mas para reter. Lá, a pressão dos seus dedos sobre a pele dela foi uma confissão muda. Não pares. Nesse instante, Alaric soube que o peso dos meses de solidão e humilhação começava a estalar, e que o que restava por baixo não era fraqueza, mas um desejo profundo de voltar a sentir-se homem, para além da coroa, para além da ferida. E enquanto o vapor continuava a fechar o mundo sobre eles, Lissandra inclinou o rosto, não para beijá-lo ainda, mas para que o seu hálito morno roçasse a pele dele, lembrando-lhe que, às vezes, a maior entrega não está no ato final, mas no espaço contido antes dele. Esse espaço estava prestes a romper-se. O silêncio tornou-se tão espesso que parecia outra camada de água, uma que envolvia os seus corpos sem tocá-los, e, no entanto, os unia de forma inquebrável. Alaric mantinha a mão sobre o pulso de Lissandra, e esse contacto, simples na aparência, continha mais verdade do que qualquer promessa pronunciada em voz alta. A pele dela, úmida e morna, pulsava sob os seus dedos, como se batesse um pulso alheio ao seu. Um pulso que o reclamava, que o arrastava para um abismo onde não existia o rei, nem o inválido, nem o homem marcado pela derrota. Ela não o olhava diretamente. Os seus olhos mantinham-se no ponto onde o ombro se unia ao pescoço, como se estudasse o caminho que devia percorrer antes de se atrever a seguir. As suas mãos, firmes mas delicadas, começaram uma lenta ascensão pelo torso dele, e cada centímetro conquistado era acompanhado por um leve estremecimento na sua pele. O calor do banho misturava-se com um calor diferente, um que nascia de dentro, que não podia ser provocado por braseiros nem fogueiras. Tens medo, murmurou Lissandra, sem deter os movimentos fonte. E não de mim. Ele fechou os olhos, como se aceitasse uma acusação que não estava disposto a discutir. Tenho medo de lembrar como era antes, e perceber que nunca mais serei assim. A resposta fez com que ela parasse por um instante. Os dedos ficaram pousados sobre o peito dele, exatamente onde sentia o batimento acelerado. Não sou curandeira de pernas, Alaric, mas sei como devolver força ao coração. Houve um momento em que ele quis rir-se, fazer uma piada amarga para se proteger, mas a forma como ela o olhava deixou-o sem defesa. Esse olhar não carregava a pena que tantas vezes suportara. Era firme, inquebrável, como se visse algo nele que ele próprio tinha esquecido. Ela aproximou o rosto, não para procurar os lábios dele ainda, mas para que a sua testa roçasse a dele. O contacto era leve, mas a mensagem era clara. Não está sozinho aqui. O som da água, o crepitar distante do fogo e o leve murmúrio da sua respiração criavam uma música lenta, envolvente, impossível de interromper. Diz-me o que queres. Alaric sussurrou, tão perto que cada palavra se misturou com o seu hálito. Não o que achas que podes ter, o que realmente queres. Ele sentiu algo quebrar-se. Uma fenda invisível mas profunda percorreu-lhe o peito, e através dela entrou um ar novo, carregado de risco e de esperança. A sua mão subiu pelo braço dela até ao ombro, não com força, mas com o peso da entrega. Quero que não me largues. Lissandra fechou os olhos por um instante, como se selasse um pacto sem testemunhas, e depois, muito devagar, deslizou uma das mãos até entrelaçá-la com a dele debaixo de água. O calor dos dedos dela, envolvendo os seus, ancorou-o com mais firmeza do que qualquer trono. Nesse momento, ele soube que o ponto de retorno tinha ficado para trás. Não era um salto brusco, mas um lento deslizamento para uma profundidade de onde não gostaria de sair.
e enquanto o vapor continuava a desenhar sombras na pedra, sentiu que o seu corpo, contra todas as probabilidades, começava a reagir, não nas pernas, mas em cada parte de si que tinha permanecido adormecida demasiado tempo. Esse despertar apenas começava. A água, que até então fora um mero refúgio térmico, tornou-se cúmplice. As ondas suaves que se formavam com cada movimento de Lissandra pareciam roçar a pele de Alaric como carícias líquidas, envolvendo-o numa sensação que não se lembrava de ter experimentado desde que a guerra lhe roubara algo mais do que a mobilidade. O vapor, denso e quase tangível, apagava os contornos da sala, deixando à sua volta um mundo reduzido apenas a eles dois, como se as paredes tivessem decidido fechar-se para resguardar aquele instante de qualquer intrusão. Lissandra manteve as mãos unidas às dele debaixo de água, e nesse gesto havia uma linguagem silenciosa que Alaric estava a aprender a ler. Não havia pressa nela, não havia o impulso ansioso de quem procura um final rápido, mas a paciência firme de quem entende que a reconstrução começa pelo invisível. Os dedos dela, longos e quentes, pressionavam suavemente entre os seus, como se, com cada aperto, marcasse um compasso diferente, um que falava diretamente ao coração. Quando cheguei aqui, disse ela, em voz baixa, deixando que as palavras se misturassem com o sussurro do vapor, achei que encontraria um homem quebrado, e não me enganei. Fez uma pausa, e ele sentiu um leve endurecimento na pressão das suas mãos. Mas o que não esperava era encontrar alguém que, mesmo quebrado, ainda pudesse olhar com tanta fome de vida. Ele observou-a em silêncio, com a sensação incômoda e, ao mesmo tempo, libertadora de estar completamente exposto. Não respondeu, não porque não tivesse o que dizer, mas porque cada palavra que pensava parecia insuficiente perante o que a presença dela lhe provocava. Ela inclinou a cabeça, e o toque quase imperceptível do nariz dela contra o seu estremecer, lo mais do que qualquer contacto evidente. A respiração dele misturou-se com a dela, criando um ritmo partilhado. E nesse instante, Alaric sentiu algo que o desconcertou. Um leve formigueiro nas pernas, tão tênue que poderia ter confundido com um espejismo da sua mente. Não se moveu, não quis quebrar o momento, mas a possibilidade de que algo no seu corpo respondesse, depois de tanto tempo, foi um golpe direto ao seu peito. Sentes? Perguntou ela, sem afastar a testa da dele, como se pudesse lê-lo sem precisar olhá-lo. Não sei, respondeu ele num fio de voz. Talvez sim, ou talvez queira acreditar. Lissandra sorriu de leve, não com triunfo, mas com uma ternura que desarmava qualquer resistência. Então acredita. Às vezes, o que acreditamos primeiro, o corpo segue depois. As mãos dela abandonaram as dele lentamente, mas apenas para percorrer de novo o seu torso com a mesma calma ritual. O contacto era constante, como se recusasse a deixar um único fragmento da sua pele esquecido. A água escorria entre os seus dedos, e a cada movimento parecia lavar não só a sujidade física, mas também as camadas de desconfiança e amargura que se tinham acumulado com os anos. Num impulso que não soube medir, Alaric ergueu uma mão e apoiou-a na nuca dela, sentindo como o cabelo, úmido e colado à pele, deslizava entre os seus dedos. Puxou-a suavemente, encurtando a distância que restava. O calor dos lábios dela, tão perto, foi uma tentação que ardeu no limite do inevitável, e justamente quando pensava que o instante se quebraria num beijo, Lissandra deteve o movimento como se quisesse prolongar o fio da espera. Esse fio tornou-se insuportável e delicioso ao mesmo tempo. O vapor parecia mais espesso, como se o próprio ar tivesse decidido ficar preso naquela sala, prendendo a respiração junto com eles. As gotas que caíam do teto, escorrendo pelas paredes de pedra, marcavam um compasso irregular que acompanhava o batimento acelerado de Alaric. Ele sentia o calor da água envolvê-lo, mas era outro calor, mais profundo e lancinante, que percorria as suas veias. Lissandra permanecia diante dele, tão perto que qualquer mínimo movimento faria com que seus lábios se encontrassem. Durante anos, Alaric havia aprendido a fugir dos momentos que o confrontavam com o que tinha perdido. Mas ali,
sob o olhar dela, não podia fugir. As mãos dela ainda repousavam sobre a sua nuca e o seu ombro, e cada dedo parecia exercer uma âncora invisível que o mantinha naquele instante. Ela não desviava os olhos dos dele, e neles não havia compaixão, nem pena, nem temor. Havia desafio, e havia uma promessa. Alaric pronunciou o seu nome com uma lentidão que o desarmou. Se cruzarmos esta linha, não haverá volta. Ele não respondeu com palavras. O seu olhar foi suficiente, e então ela inclinou levemente a cabeça, deixando que os seus lábios tocassem os dele num roçar breve, mas que incendiou tudo o que ainda permanecia adormecido nele. Não foi um beijo de conquista, mas de confirmação. O sabor da boca dela misturou-se com o leve aroma de ervas que sempre a acompanhava, e a sensação o atingiu como a lembrança de algo que nunca vivera, mas que sempre esperara. O contacto rompeu-se apenas para que ela pudesse respirar, mas a sua testa não se afastou da dele. Diz-me que queres viver, sussurrou. Não sobreviver. Viver. A resposta de Alaric não veio da sua garganta, mas do seu corpo. As suas mãos, antes inertes durante meses, moveram-se com uma firmeza inesperada, envolvendo a cintura dela. Sentiu a surpresa no leve suspiro que ela soltou, mas também a aceitação imediata quando as mãos dela se acomodaram nos seus ombros. O movimento foi mínimo, apenas um ajuste, mas foi suficiente para que uma descarga percorresse a sua coluna. Não soube se era emoção, calor ou um milagre discreto, mas sentiu de novo aquela corrente nas pernas, mais nítida do que antes. Não era força ainda, mas sim um sinal. Um sinal que gritava que o impossível começava a rachar. Lissandra, ao perceber a sua respiração entrecortada, não perguntou. Não era preciso. Ela aproximou os lábios do ouvido dele, e a sua voz foi um sussurro que se gravou na sua pele. Então não me largues. E ele não o fez. Não o fez mesmo quando a água começava a arrefecer, mesmo quando os seus músculos pediam descanso, mesmo sabendo que fora daquelas paredes o esperavam intrigas e inimigos. Naquele instante, tudo o que existia estava ali, entre o calor do banho, o batimento partilhado e a certeza de que tinha começado a recuperar algo muito mais importante do que a mobilidade, o desejo de lutar pela sua vida. Esse instante já não tinha retorno.